abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Eu sei que vai entrar agora na live aqui, né? Nossa live 11 horas, daqui a pouquinho nós estaremos aqui compartilhando com a doutora Elizabeth Pimentel, um assunto tão importante hoje, né? Antes de qualquer coisa aí, né? Vai agora mandando um oi para alguém aí, né? Manda uma asinha delta aí, compartilha com alguém, né? Compartilha bem aí com 10 pessoas, tá? Entra aí, compartilha com 10 pessoas para que eles possam ser abençoados aí, tá bom? Deixa eu ver, assim que a doutora Elizabeth entrar, aí eu já chamo ela aqui para a gente começar o assunto, né? Hoje nós vamos falar sobre prosperidade na vida do cristão, o que a Bíblia fala acerca disso, qual a orientação de Deus acerca disso. Enquanto isso, seja bem-vindo na live aí, né? Seja bem-vindo na live. Que Deus te abençoe, que Deus fale com você também. Deixa eu ver aqui se a doutora Elizabeth já entrou, ainda não. Aí sim. Mudei de telefone. O outro telefone não estava virando a câmera de jeito nenhum. Quando tem coisa que acontece ao vivo, é assim mesmo, não tem jeito. Tem coisas que acontecem. É legal, né? Porque eu acho que assim as pessoas se sentem mais próximas da gente, né? Elas sabem que todo mundo tem problema, né? Fala da vida de todo mundo, né? Não existe perfeição em nada, principalmente quando é fazer coisa ao vivo, né? Tem... E aí, doutora, tudo bem? Tudo bom, agradeço aí o convite, muito bom estar aqui com o senhor. Tenho uma admiração, um respeito muito grande pelo seu trabalho, pelo seu ministério. Já tivemos juntos em algumas ocasiões e sempre é muito bom. Tempo que a gente não se falava, né? É. Você sabe que eu até te acompanho um pouco no Instagram, você tem feito uma série de lives assim, né? E eu no Instagram eu quase não tenho feito mais, faz muito tempo que eu não tenho feito live no Instagram. Agora que eu comecei de novo a fazer uma série de lives, mas vamos lá, voltando, né? Voltando, até as pessoas não estavam mais acostumadas comigo aí no Instagram fazendo live, mas eu tenho te acompanhado assim, nessa série de lives que você tem feito, uns assuntos interessantes, né? Assim, quase pouca gente toca. É um tema, pastor, que surgiu assim, foi praticamente movido mesmo por Deus e eu nem estava percebendo aonde ia chegar, sabe? Uhum. Eu tenho falado muito sobre relacionamento tóxico, né? Uhum. E tem uns 3 anos, mais ou menos, que eu comecei a ter muitos pacientes, muitos, né? De cada 10, 9 eu estava vivendo relacionamento com um narcisista, ou mãe, ou marido, ou esposa. E chegou um ponto que eu não estava nem... Foi de um minuto para o outro, e eu cheguei a perguntar para Deus, né? Teve um dia que aquilo ali me fez muito mal, num dia, porque foi muito pesado, e porque era muita gente sofrendo as mesmas coisas. Eu orei e perguntei para o Senhor por que aquilo estava acontecendo na minha vida. E aí eu comecei a me envolver mais no assunto e fui percebendo o âmbito que aquilo tinha. E hoje, aí comecei a falar mais, a estudar mais, a perceber os relacionamentos narcisistas que tinham à minha volta e eu nem tinha percebido. E aquilo foi começando a fazer sentido. E hoje a resposta de Deus eu já tenho, né? Porque são centenas de pessoas que se libertaram do peso da culpa por achar que o problema era com elas, né? De entender o que era a situação. E é preciso que tenham muitos psicólogos falando sobre isso, porque os psicólogos não conhecem isso, né? A maioria não sabe o que é, e eles acabam, sem perceber, colocando mais culpa ainda na pessoa, porque ele leva o próprio paciente a se encaixar na situação. Então, a pessoa já não era ouvida antes e ela não é ouvida pelo próprio psicólogo, entendeu? Uhum. Então, isso tem abençoado muita gente e eu estou feliz de estar fazendo esse trabalho.
Eu acho que a internet tem essa vantagem muito grande de você poder comunicar com muita gente ao mesmo tempo, porque é um Uhum. assunto que nem todo mundo tem a condições de ter um acompanhamento psicológico, pessoal, por várias razões, às vezes econômica, às vezes de tempo, e a internet ela dá essa condição de uma pessoa, né, com um bom entendimento, com uma doutrina certa acerca do Sim. assunto, ela consegue ajudar muita gente, né? Consegue ajudar muita gente. Então, eu tenho acompanhado e tenho visto o trabalho que você tem feito. E esse mundo que nós vivemos é que cria, né? Nós somos produto do meio que estamos vivendo. O mundo acaba criando essas doenças aí hoje, né? A palavra, Doença psicológica. a palavra de Deus já anunciou isso há muito tempo, né? Se a Uhum. gente lê lá 2 Timóteo 3, é, é, é um negócio assustador. Depois dá uma olhadinha, Aham. 2 Timóteo 3, Uhum. e fala do versículo 1 ao 6 todas as características de um narcisista. Então, já foi previsto que esse tempo chegaria, e hoje, pastor, se a gente não se preparar para isso, se pastores não se preparar para isso, se as pessoas não se prepararem para isso, a gente vai ser sugada, porque o mundo hoje está dividido entre pessoas narcisistas e pessoas que têm empatia, entendeu? E isso vai ser cada dia mais. Se a gente não tiver equilíbrio, se a gente não tiver informação, conhecimento, entendimento para confrontar isso, a gente vai ser sugado cada dia mais, né? Então, isso é muito necessário. É verdade, é verdade. Esse mundo que a gente tem vivido tem criado esse tipo de pessoa ou de doença. É interessante que nós vivemos num mundo cada vez mais cheio de gente, né? Números, mas cada vez mais individualista. E a pessoa, quando ela fica individualista, ela acaba pendendo para isso. Ela quer que todo mundo vive a seu favor, né? Ou esteja a seu favor. Não importa como ela fere, como ela machuca, como ela manipula as pessoas para fazer isso, né? É interessante isso aí. Doutora, eu acredito que você deveria escrever um livro sobre esse assunto. Como é um assunto Estou assim, escrevendo, pastor. seria importante você colocar, porque às vezes já é um outro canal assim que atinge muita gente também e Sim, que não pode talvez se aconselhar pessoalmente com você, não pode ter um psicólogo pessoal, mas pode ter assim uma luz, né, para caminhar dentro de um assunto e se libertar. Tanta gente está preso, sim, escravizado dentro de relacionamentos, dentro e o livro ele acaba sendo também um canal assim que muito abrangente, né, sim. de forma Pastora, vamos lá falar algumas coisas sobre prosperidade hoje? Sim, vamos sim. Vamos lá. Deixa eu te fazer, eu condicionei algumas perguntas aqui a te fazer e acredito que também para as pessoas que estão aí com a gente vai ser muito abençoado agora. É, nós estamos vivendo nesse mundo cada vez mais cheio de gente, né? Estamos já com bilhões de pessoas aí na Terra, mas as pessoas estão ficando cada vez mais individualistas, cada vez mais individualistas. E a Bíblia, ela, ela caminha por uma outra via, ela tem uma outra via, ela fala a via da generosidade. Sim, E a generosidade ela não pode criar um indivíduo separado, ele tem que ser um indivíduo congregado, de todas as formas, né? Então, você crê que nós precisamos trazer de volta ao entendimento da igreja ser mais generosa? E quando eu falo generoso e falo prosperidade, eu não estou falando de dinheiro exclusivamente, estou falando de que nós perdemos essa linha de generosidade na educação, no trato, na hospedagem, na camaradagem, na amizade, enfim, ser generoso. Então, você acha que nós temos que trazer de volta isso para dentro da igreja de uma forma mais abrangente? então, pastor, quando a gente fala assim,
do mundo individualista, o mundo egoísta, e como ser generoso nesse mundo do jeito que está, como ser cristão nesse mundo, a gente começa a pensar que será que a gente não teria que se adaptar, né? Será que a gente não teria que rever por causa do mundo? E eu penso o seguinte, eu penso que a palavra de Deus, ela é a mesma ontem, hoje e sempre. Nós cremos num Deus que é único. Quando o Espírito Santo inspirou para tantas pessoas em tempos tão distantes um dos outros, em lugares tão distantes, para escrever a Bíblia, claro que Deus sabia que os tempos mudariam. Claro que Deus sabia que as circunstâncias seriam, os cenários seriam diferentes de tempos em tempos. Mas o comportamento de um cristão, a atitude de um cristão, ela tem que ser única, certo? A gente precisa parecer com Jesus. Ser cristão não é simplesmente seguir a doutrina de uma igreja. Ser cristão é ter um comportamento e caminhar no caminho que Jesus ensinou. E Jesus ensinou um caminho. Ele ensinou uma maneira de agir. E a gente não tem que ficar adaptando isso em fases diferentes da vida. Eu acho que hoje a gente tem visto um grande perigo de um movimento querendo fazer isso, não é? Querendo escrever a Bíblia, querendo tirar algumas coisas, querendo adaptar outras ao tempo da agora, e eu acho de uma tremenda arrogância do ser humano. Isso é narcisismo, certo? Isso é característica de narcisista, ter essa prepotência de achar que pode reescrever algo que o próprio Deus mandou escrever, né? Então, isso é característica narcisista. Então, a gente não pode pensar que tem que adaptar a Bíblia para esse tempo. A generosidade foi algo pregado por Jesus e a gente precisa ser. Porque, pastor, se a gente ficar recuando por causa do movimento do mundo, daqui a pouco a gente está tão exprimido num canto que nós vamos perder completamente a identidade. A gente não vai ter mais identidade de cristão, né? E o que acontece é isso, nós somos um número muito grande, nós somos, em termos de número, algo muito significativo, nós temos a verdade, que é a verdade de Deus, nós temos o amparo de Deus para nossas ações, e mesmo assim, a gente está com medo e recuando e deixando esse mundo hedonista, esse mundo egoísta, esse mundo prepotente tomar conta de um espaço. Então, eu não acho que a gente tem que se adaptar, eu acho que a gente precisa se colocar exatamente do jeito que Deus quer que a gente se coloque, né? E fazer valer a palavra de Deus, do jeito que ela foi pregada. Interessante, pastor, essa questão que você falou de adaptar. A gente tem procurado, através de um erro, falta de luz, tentar adaptar, né, Deus ao nosso modus operandi de viver, e não o contrário, né? E aí a gente olha, nós estamos vivendo uma época de prosperidade, assim, de entendimento dentro da igreja, é muito da questão individual. Eu quero prosperar porque eu quero juntar, o sucesso é eu ser grande, é eu ajuntar, eu me tornar maior do que os outros, melhor. Enquanto que a gente olha, eu acho um caminho perigoso isso no Brasil. Hoje está muito em evidência, né? Principalmente os grandes players aí do Brasil, né? Que falam sobre esse assunto aí vitorioso, mas individualista. Agora, quando você olha para as nações que foram passado e contemporâneo a nós, como exemplo, os países cristãos, como Estados Unidos, as pessoas tinham outro entendimento. Por exemplo, alguém que ficava rico, ele pensava em deixar um legado. Então, na sua riqueza, construir um hospital, colocar o nome da sua família, construir uma escola com o nome da sua família, construir uma universidade, ou seja, um bem que atingisse, que fosse continuar abençoando gerações que viessem. E nós temos no Brasil um conceito muito mundano dentro da igreja, de
que toda prosperidade que Deus nos der, ela é mais individual, ela não é em favor do outro. E tudo que Deus ensina na Bíblia sobre generosidade é que a gente deveria ser mais em favor do outro. E essa questão de reescrever, e a gente pensa que não, mas nós estamos reescrevendo, de alguma forma, na nossa geração e colocando um modelo de vida para uma geração de gente, crentes novos que vem vindo, assim, errada, para viver errado. E depois, essa geração, ela pode se perder, totalmente se perder, né? É uma geração que ela está na competição. Porque vai se criando uma nova mentalidade. Essa nova mentalidade vai construir uma nova geração. E se a gente não acordar e não despertar e não tentar influenciar de uma outra forma, a gente vai permitindo que essa nova mentalidade se crie, que essa nova geração se crie, e esse individualismo chega a um ponto que ele vai estar tão distante daquilo que Jesus pregou, que se a gente não despertar, nós vamos permitir isso, e as próximas gerações, se Jesus demorar a chegar, não vai encontrar ninguém para levar. Né? Ou seja, Deus precisa levantar João Batistas aí, né? Exatamente. Exatamente. E a responsabilidade, pastor, é nossa. Porque quando a gente lê na palavra de Deus, cada pessoa vem no tempo certo que deveria ter vindo para fazer diferença naquela geração. Se nós viemos nesse tempo, então nós somos responsáveis pela mentalidade que está se construindo nessa geração. Porque o que mais a gente escuta, pastor, é a crítica ao que outra pessoa está fazendo, não é? A gente está aqui, eu acabei de fazer uma crítica às pessoas que querem reformular a Bíblia. A gente precisa fazer essa crítica, mas não pode ficar só no lugar de quem critica quem está fazendo errado. A gente precisa se manifestar para dizer aquilo que está certo. Porque se você ficar de braços cruzados, só culpando aquele que está fazendo errado, achando que você é mais santo, porque você está apontando o erro do outro, isso a gente comete um outro pecado, não é? Que é simplesmente ficar no anonimato, é simplesmente descansar, é não participar, é não se envolver, é se acomodar. Não é? Então, eu creio que a gente precisa ver isso e a gente precisa colocar isso. Não importa quantas pessoas vão ouvir, mas a gente precisa fazer a parte da gente. Teve profetas que passaram no mundo e não foi ouvido por ninguém. Mas nós estamos ouvindo esses profetas hoje. Né? É verdade, pastor, é verdade. É interessante que a gente tem duas linhas quando a gente fala nessa área de prosperidade. Uma de uma teologia cega que diz que, assim, Deus não está na prosperidade, isso não é importante. É uma teologia mais vinda do mundo católico, do mundo religioso. E também nós estamos vivendo um tempo de que tem pessoas que falam muito de prosperidade, mas falam de prosperidade para que ela vença. Para que ela vença. E não para que ela construa ou estabeleça alguma coisa do reino de Deus na Terra. Eu acho que a gente precisa não se isentar, exatamente ter uma marca de Deus. A gente vê que a igreja fala de tudo um pouco, mas de muito pouco coisas profundas em Deus, em áreas profundas. Então, é mais fácil a gente ficar baseado em dois fundamentos errados. Ou a prosperidade de Deus não se importa, se der certo, tu acerta na vida, se não der, Deus não tem nada a ver com isso. Ou você se torna um individualista. A sua prosperidade te torna maior do que os outros, melhor do que os outros. E eu creio diferente. Uma coisa que Deus colocou muito no meu coração ensinar sobre esse assunto. Tenho artigos escritos, livros escritos sobre isso, mas ela tem que ter um propósito. Mas não essa marca desse propósito, meu propósito. Claro que existe um propósito individual de cada pessoa na Terra.
mas acima do meu propósito individual, ainda que seja criado por Deus, existe o coletivo. Deus tem que me encaixar no propósito divino, no coletivo. Nós somos uma igreja, nós não somos um indivíduo. Nós pertencemos a um reino, então não é um indivíduo. Então, a gente ensinar sobre isso. Eu acho lindo você trabalhar esse assunto que Deus está te colocando no coração, batalhando. Creio que não é fácil, mas vai gerar uma linha de discípulos, de pessoas que vão depois te ajudar. Eu tenho falado bastante sobre prosperidade, mas exatamente nessa área, de você entender o que Deus entende sobre esse assunto, para que exista um benefício. Deus jamais queria que alguém fosse próspero só para juntar dinheiro em banco. Não é essa a finalidade. Existe um objetivo de você repartir, de você implantar o reino de Deus. E eu escrevi um livro chamado Deus e o Dinheiro. Ele é um livro com 400 páginas. E eu me inspirei nele na pergunta de uma pessoa, que ela falou para mim, eu estava ensinando sobre esse assunto, e aquela pessoa que às vezes está dentro da igreja, de forma religiosa até, ela disse assim: pastor, mas você fala tanto sobre prosperidade, mas Deus não é mais importante? E aí eu tive que dar uma resposta para ela. E a resposta veio e depois nasceu esse livro, né? Eu disse: não, é que Deus não pode ser comparado com nada. Deus, ele é incomparável. Deus não é... você não pode comparar Deus com ministério, você não pode comparar Deus com prosperidade. Essas coisas foram criadas por Deus. Deus, ele tem que ser incomparável na nossa devoção, na nossa adoração. Deus tem que ocupar um lugar único. Então, e daí eu escrevi esse livro exatamente para que as pessoas que lessem pudessem compreender cada um no seu lugar, né? Uhum. Onde Deus exerce o senhorio na sua vida e onde a gente precisa exercer o senhorio sobre as riquezas que Deus nos deu e desenvolver um propósito divino. Existe propósito dado por Deus para a gente ser próspero. Mas eu tenho enfrentado bastante dificuldade, porque muitas pessoas me associam a uma teologia errada de prosperidade. Então, mas mesmo assim, eu sempre digo o seguinte, pastora: a gente foi marcado por Deus por alguma coisa. Então, essa marca de Deus é que te leva para frente. Então, eu não me importo muito o que os outros pensam ou deixam de pensar em termos de crítica, né? Não que eu sou blindado para crítica, mas eu só mudaria alguma coisa dentro do meu coração se Deus mudar. Então, eu tenho muito firme essa convicção de que Deus quer que as pessoas prosperem, mas tem que ter um objetivo, um propósito maior da prosperidade, né? Falando nisso, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você... É muito difícil também dizer isso muito rápido assim, mas o que você acredita na palavra de Deus a respeito desse assunto, pastor? Lógico que isso é uma coisa profunda, é amplo, mas se a gente parar para pensar o que a Bíblia diz, né? O que a palavra de Deus fala sobre prosperidade? No livro de Mateus diz: buscai o reino de Deus em primeiro lugar e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, eu entendo assim, pastor, quando você busca o que não pode ter é uma mudança nessa hierarquia aí. Inversão não é? de valores. Inversão de valores. Quando o seu foco é a prosperidade, e uma coisa que eu vou repetir o que o senhor falou aqui: prosperidade não é só ganho de riqueza, não. Uhum. Você tem prosperidade com paz de espírito, né? Você tem prosperidade com saúde familiar, com bom relacionamento. Você tem prosperidade com bom relacionamento conjugal. Você tem prosperidade com saúde, né? Você tem prosperidade, ela está envolvida em todas as áreas. Mas eu penso o seguinte: a palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus. Se você coloca a riqueza na frente,
então você já errou, tá? Você pode ser a pessoa mais próspera do mundo. Jesus ficou para trás, então você vai fazer da sua riqueza aquilo que você bem entender. Você não vai ser dirigido por ele. Se você buscou Deus em primeiro lugar, a riqueza veio, você vai usar essa riqueza de acordo com a vontade de Deus, porque a vontade dele é quem guiou você, é quem te colocou, é quem guia essa história. Porque eu não acredito que Deus prospera alguém porque gostou mais daquela pessoa do que de outra. Não é? Mas porque tem um motivo para isso, tem um propósito para isso. Então, para mim, o perigo está em mudar essa mudança de prioridade aí. A ansiedade pela riqueza é que é o problema. O desespero pela riqueza, você achar que você necessita da riqueza para ser importante na vida, para ser alguém na vida, certo? Mas a Bíblia diz, Deus falou para Josué, né, quando Moisés morreu, não se aparte da sua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite para fazer tudo conforme está escrito, porque assim prosperará em tudo no seu caminho. Então, se você tem o reino de Deus como direção e orientação, a prosperidade ela é consequência, pastor. O que eu entendo é isso. Prosperar é consequência de você ter uma vida em todas as áreas. Porque às vezes a gente pensa assim, então significa que se eu sou uma pessoa de oração, se eu sou uma pessoa temente a Deus, comprometida com a obra, a consequência é eu ser rica? Não, é você cumprir em todas as áreas. Você pode ser temente a Deus, você pode ser uma pessoa que trabalha muito na igreja, mas você pode ser uma pessoa que gasta muito mais do que ganha, certo? Então, você, naquela área ali, você não teve lucidez. Você pode ser uma pessoa que não busca a excelência. Olha, José, para mim, pastor, a história de José na Bíblia, para mim, ela representa a existência, ela representa os dilemas existenciais de uma pessoa. Para mim, está todo na vida de José. José foi um cara que ele não se economizou. Tem gente que quer a riqueza, mas se economiza. Ela não busca a excelência. Então, a riqueza ela é consequência da excelência. Se você busca viver e fazer tudo da melhor maneira possível, porque isso é o seu objetivo, o dinheiro vem como consequência dessa história. José, ele foi vendido como escravo, né? Mas a busca pela excelência era tão grande que ele procurou aprender sobre administração. Com certeza ele não ficou ali apático, fazendo tudo que mandavam, certo? Porque se ele fosse escravo mesmo, ele só obedecia a ordem. Ele não ia descobrir a inteligência que ele tinha. Mas a vontade, o comprometimento, o envolvimento, o querer se gastar, o não querer se economizar. Tem gente que fala assim, eu finjo que trabalho porque ele finge que me paga. Vai ser na miséria a vida inteira, entendeu? Por quê? Porque ninguém vai saber qual é a capacidade dessa pessoa. Porque enquanto ela está fingindo que está trabalhando, ela não está mostrando nenhuma capacidade que ela tem. Quando ela faz com excelência, independente do que ela está recebendo de valor financeiro, em algum momento, em alguma situação, aquilo ali vai virar prosperidade, certo? Porque ela buscou essa excelência. E foi o que aconteceu na vida de José. Ele prosperou, ele foi administrador. Aí a gente entende o que é um homem na direção de Deus. Para ele, que era escravo, ser administrador dos bens daquele homem já estava bom. Certo? Ele já tinha alcançado um patamar muito, muito legal. Mas acontece que ele era um homem que vivia na direção de Deus. E Deus tinha um propósito para ele muito maior do que ser administrador de um homem rico. E por causa desse propósito, ele perdeu tudo. Ele foi parar na prisão.
Mas o propósito continuava. Obedecer a Deus estava sempre no primeiro lugar. O propósito se realizou a partir de um caminho de obediência. Da prisão, ele chegou ao lugar onde ele precisava ir. Às vezes, pastor, isso é uma coisa muito interessante. Às vezes as pessoas pensam que o caminho da prosperidade é uma linha em ascensão. E não é. Às vezes você vai e cai. Certo? E nessa queda, você vai... É igual videogame. Você tem que entrar numa caverna para pegar força, para voltar, porque sua vida está acabando. Eu não jogo videogame, não, mas joguei quando meu filho era pequeno. Então, a única coisa que eu lembro é isso. Quando está acabando a vida, você tem que entrar em algum lugar e pegar alguma coisa. Então, às vezes, você cai. Certo? José parecia que tinha caído. Né, pastora? Oi? Até para a pessoa ser mais fortalecida. Exatamente. Eu entendo muito assim nessa questão de José, claro, é um grande exemplo da Bíblia, um dos grandes exemplos da Bíblia, mas eu estava vendo uma história esses dias, até interessante, acaba sendo muito paralelo com isso que a gente está falando. A pessoa tinha uma casa bonita de 2 andares e no segundo andar da casa, na sacada da casa, ela tinha 2 palmeiras plantadas dentro de vasos. E aí veio uma tormenta e derrubou um daqueles vasos durante a noite e caiu lá do segundo andar e caiu, quebrou. O dono das palmeiras, no outro dia, olhou o estrago e disse para o jardineiro, olha, eu não vou levar essa palmeira de novo, comprar um vaso novo para ela e jogar lá em cima. Faz um buraco aí no meio do jardim e coloca ela aí. Aí, 2 anos depois, ele parou para pensar sobre aquela circunstância. E aí ele olhou a palmeira, aquela palmeira que estava lá em cima, dentro daquele vaso bonitinho, estava do mesmo jeito. A que fora plantado, que caiu, que se esbagaçou, que fora plantado, que ficou ao tempo, e fora plantado no meio do jardim, se tornou uma árvore enorme, robusta. Então, muitas vezes, a pessoa precisa saber que quedas vêm para te fortalecer, para você aprender uma lição, porque muita gente murmura ou acaba tendo até uma palavra de condenação, né? É muito legal esse exemplo que o senhor deu, fantástico esse exemplo, porque além da queda, houve uma mudança de ambiente. Um vaso, um ambiente restrito, não é? E limitado. Ele só ia crescer dentro de uma determinada limitação. As raízes não iam poder expandir muito, porque o vaso ia cercar. Então, as pessoas ficam numa situação onde ela própria se limita. E aí ela pensa que o problema é que Deus não está abençoando ou porque ela está fazendo alguma coisa errada. Muitas vezes é uma limitação até da própria mente daquela pessoa, de achar que é só até ali que ela pode ir. Não é? Isso é... Deixa eu entrar nesse assunto aí, eu acho que é um assunto bom, que você fala bem. Vou pular algumas perguntas aqui, mas assim, vamos falar um pouquinho sobre isso, exatamente sobre o que impede de pessoas prosperarem. E prosperar em todos os sentidos, às vezes no desenvolvimento da sua vida emocional, do casamento, do matrimônio, da relação com filhos, da relação com a igreja, com o ministério, da relação com dinheiro, com riqueza, que é a mentalidade limitante, né? Que a pessoa cresceu dentro de um sistema e acaba vendo por pontos cegos a vida. Ela acaba não enxergando, tem uma crença limitante. Sim. Eu gosto muito de exemplos, eu fui numa floricultura e tinha um pé de manga dentro de um vasinho, assim, ver se eu consigo, mais ou menos de uns 40 centímetros. E esse pé de manga. E tinha 2 mangas, 2 frutas já no pé. E eu perguntei para a dona da floricultura, isso aí não é aquela árvore grande, manga? Ela falou, sim. Eu falei, mas não é aquela árvore que dá aquela 10 metros de altura? Ela falou, é a mesma. Eu falei, mas por que ela está tão pequenininha aqui, já deu 2 frutinhas? Ela falou, que ela está dentro desse pote aí. Se tirar do pote, ela vai se tornar uma árvore gigante. Então, às vezes,
mentalidade é importante a pessoa quebrar mentalidades que ela tem, porque ela fica num pensamento e limita, né? Foi criado, foi exemplo. Eu vou dar uns exemplos aqui. A gente é muito comum dizer assim, eu sou pobre, mas eu sou limpinho. Eu sou pobre, mas eu sou honesto. Você entende? Na verdade, esse tipo de pensamento não deve mais flutuar dentro da mente da gente. Por quê? Deus mudou a nossa história. Como se fosse uma compensação, né, pastor? Como se Isso. eu não tenho isso, mas eu tenho aquilo. E o que a palavra de Deus diz é: todas as coisas vos serão acrescentadas. Você não precisa aquela história, feliz no dinheiro, infeliz no amor. Não, você não tem que perder uma coisa para ganhar outra. O que a Bíblia diz, o que Jesus falou é: todas as coisas lhe serão acrescentadas. Então não é uma troca. Tá? Não é uma compensação. Isso é uma justificativa que a gente dá para a gente mesmo para ficar dentro do vaso. Tá? Dentro do estado. Entendeu? Aí, essas limitações, muitas vezes, elas vêm lá da infância, na maioria das vezes, pastor. Né? A minha maneira de ver é que a resposta está na infância. Né? Na experiência de vida que uma pessoa teve. Eu tenho um trabalho que chama Revendo Caminhos, que é uma intensiva de um dia. Vou fazer em Belo Horizonte agora, dia 27 de agosto. Para trabalhar essas questões na vida de quem se limita a viver num relacionamento abusivo e quem se limita a viver em várias situações onde ela está presa. Ela tem a sensação de que não tem saída. A saída existe. Se a gente desbloqueia essa mentalidade, você encontra a saída, certo? E eu penso assim, existem situações, eu tenho praticamente 40 anos de profissão, né? Então, o que você precisar de histórias de vida, eu tenho milhares de histórias. E são histórias que, às vezes, as histórias representam mesmo... É bom para a gente poder entender o significado das coisas. Então, eu conheço uma história de uma pessoa que ela tinha, para falar sobre essa limitação de dinheiro, por exemplo, ela tinha um monte de cartão de crédito, vários cartões de crédito, todos eles estourados. E ela vivia sob tensão. Ela chegava no trabalho angustiada, nervosa, né? Desesperada com a situação, estressada. E ela tinha um grande amigo que todo dia via ela reclamando daquilo, que ela não sabia o que ela fazia. Ele sabia que ela ganhava muito bem. Né? E ele era muito amigo. Então, ele disse para ela assim, olha, me dá seus cartões de crédito aí. Pegou os cartões todos e falou assim, a partir de hoje, eu vou te dar o dinheiro que você precisa todos os dias. Vou pagar suas contas, vou eliminar esses cartões. Em 6 meses, eu coloco a sua vida em ordem e você vai ter paz na vida. Ela confiou, entregou na mão dele e ele botou a vida dela em ordem em 6 meses. Depois ele pegou 2 cartões de crédito, deu para ela e falou assim, agora você vai equilibrar daqui para frente. Não deu 2 meses, ela estava com um monte de cartão de novo e com a vida desequilibrada de novo. E sabe por quê? Porque ela viu isso na casa dela a vida inteira. Os pais dela, eles não trabalhavam em função de um ideal. Eles trabalhavam para pagar aquilo que já tinha gasto. Então, a motivação do trabalho era: eu preciso conseguir pagar as minhas dívidas. Então, a mente só trabalha motivada a pagar uma dívida. Ela não consegue construir algo novo. E aí, pessoas que vivem dentro dessa mentalidade, pastor, se ela vive na mentalidade do pagar a dívida, chega um ponto que se ela chegou no dia 15 do mês, ela tem dinheiro para pagar a dívida, o resto que sobrou, ela vai ficar inconformada com a geladeira que tem que trocar, ela vai ficar inconformada com a televisão que tem que trocar. Vai haver uma necessidade tão grande porque ela não consegue ver o dinheiro sobrar, entendeu? Ela precisa que fique na conta, porque ela foi criada com uma mentalidade assim, entendeu? Então, as pessoas têm que entender o seguinte, que viver, buscar uma vida próspera, não é só aprender bem uma profissão ou
conseguir estratégias de fazer bons negócios. Tudo isso é muito importante. Mas se você não cuidar do padrão da sua mente, do qual é o modelo mental que você tem, você usa um monte de conhecimento e não vai para frente. Certo? Tem gente que acaba, por causa de uma mentalidade que acaba limitando aquela pessoa. Israel foi assim, Deus tirou ele do Egito, deixou 40 anos num deserto, e em 40 anos Deus não conseguiu tirar a mentalidade que eles tinham do Egito. 40 anos Deus não conseguiu tirar. Aquela geração toda morreu no deserto. Não tinha como Deus introduzir eles numa terra prometida, porque Deus falou assim, olha, eu vou levar vocês para uma terra que emana leite e mel, ou seja, onde vocês vão beber leite de vaca que vocês não criaram, comer mel de abelha que não cultivaram, comer fruta de árvores que vocês não plantaram, mas você tem que aprender a conquistar, você tem que mudar a mente. Vocês são uma geração de conquistados, não de conquistadores. E Deus queria mudar isso. Com 40 anos no deserto, não conseguiu. A próxima geração que não nasceu no Egito, que já nasceu no deserto, é aquela que Deus pode introduzir na Terra Prometida. E é interessante que pode ter uma consequência, às vezes, de pessoas que são abençoadas esquecer de Deus. Uhum. Esquecer. Porque a terceira geração, aquela que já nasceu na Terra Prometida, não no deserto, a que nasceu na Terra Prometida, ela esqueceu de Deus. Porque ela já nasceu dentro daquele lugar, ela não precisou conquistar. Uhum. Então, a gente precisa cuidar da nossa mente, que nós precisamos perder a mentalidade do mundo, do Egito, para entrar dentro de um lugar de conquista. E quando a gente entra nesse lugar de conquista, cuidar para não esquecer de Deus. A nossa mente tem que ser renovada continuamente, aquilo que Paulo diz em Romanos, né? Irmãos, rogo-vos para que vocês não criem a mentalidade do mundo, a forma, o jeito do mundo. Antes, vocês renovem a mente para que vocês possam conhecer a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. É uma questão de mudança contínua de mentalidade. Isso que você falou aí, pastor, eu acho que é uma boa oportunidade para a gente trazer aqui uma informação importante para os pais hoje. O senhor falou uma coisa seríssima. A geração que encontrou tudo pronto, não é? Uhum. Foi uma geração que não soube conquistar. Então, isso é muito importante para pai e mãe que hoje acha muito mais fácil dar uma coisa pronta para um filho do que ensinar esse filho a conquistar. Quando você super protege um filho, quando você dá tudo pronto para ele, você aniquila ele. Você tira dele o desejo de construir. E você faz isso, muitas vezes a gente faz isso achando que a gente faz isso por amor. Mas a gente não faz por amor ao outro, a gente faz por amor a gente mesmo. Certo? Uhum. Pai e mãe faz isso com o filho, ele não está protegendo o filho, ele está protegendo a si. Ele está fazendo o que é mais agradável para si mesmo. Uhum. Às vezes por tempo, às vezes porque não tem disposição, às vezes porque não quer gastar energia, às vezes porque... Enfim, por vários motivos, mas o importante é que, mesmo que você tenha todos os motivos do mundo para entregar pronto, porque é mais fácil para você, é importante se lembrar que, para essa vida que você é responsável por formar, não vai ser bom isso. Porque ele nunca vai desenvolver dentro dele essa habilidade da conquista. É uma mudança de mentalidade. Doutora, eu já volto a fazer uma pergunta de novo aqui. Deixa eu falar duas coisas. Primeiro, que algumas pessoas estão perguntando se a live vai ficar salva. Eu vou salvar ela assim, tá? Então vai ficar salva. Segundo, aí embaixo nos comentários tem uma palavra aí, prosperar. Ó. Dia 2, 3 e 4 de agosto agora, semana que vem, na outra, né? 2, 3 e 4 de agosto, eu vou ter um seminário, um evento chamado Prosperar mesmo. E eu vou ensinar 3 dias, ele é no YouTube. As pessoas precisam fazer inscrição, não, é grátis, não precisa pagar nada. Mas ela precisa fazer a inscrição. Então,
para ser mais prático aqui, ó, você vai só digitar essa palavra aí, prosperar. E aí, você vai lá, vai aparecer um link depois lá no direct seu, quando você digitar essa palavra prosperar, você que quer participar desse evento, 2, 3 e 4 de agosto agora, você vai digitar essa palavra prosperar. Quando você digitar essa palavra prosperar, olha a tecnologia que bem isso aí, vai aparecer lá no seu direct um link, e daí você vai precisar colocar seu telefone e o seu e-mail para você receber o link do evento, tá? Então, se você quer participar desse evento, é gratuito, né? Você não paga nada. São 3 dias que eu vou ensinar esse assunto aí, falar bastante sobre prosperidade. Então, digita essa palavra aí, se você quer participar. Você escreve a palavra prosperar aí depois você olha lá no seu direct, vai ter um link para você preencher com o seu WhatsApp, para entrar num grupo, e também para você poder colocar o seu e-mail, para depois você receber o link da conferência. Tá bom? Gente, vamos lá. Pastor, essa questão de mentalidade é uma coisa que eu estou escrevendo um livro, e eu falo bastante nessa área aí. Tem coisa muito simples na vida das pessoas. Tem pessoas que se escravizaram no modelo do mundo. Eu sempre digo assim, tem 2 modelos, 2 planos de prosperidade. Um do mundo e um de Deus. O do mundo, ele sempre acaba indo para o caos, e um grande número de pessoas trabalha para um reduzido número de pessoas. E aí no mundo você tem sempre um ensinamento negativo, as pessoas se escravizarem, aquele que é endividado. Por exemplo, quando a pessoa tem 18 anos, ela recebe um número de um CPF, um cartão de crédito, e aí ela fica feliz, puxa, olha, as pessoas estão me dando crédito. Ela nem sabe que está entrando numa estatística de escravidão. Daquele momento em diante, a partir dali, ela vai começar a comprar prestação, fiado e tal, e vai se tornar um escravo desse mundo. Vai viver nessa roda, né? Dorme, acorda, trabalha, paga a conta, dorme. Ela vai ser um administrador, e até às vezes com ênfase muito grande, um administrador de escassez. Ela se torna um especialista em prorrogar a conta, ou seja, administrar aquela escassez. E durante toda a sua vida. E existe outro plano que a Bíblia diz, que é o plano de Deus, onde você pode administrar uma abundância, você não ser escravo, você não ser uma pessoa que gasta mais do que ganha, você ter uma pessoa responsável, enfim, você ser um administrador de abundância de Deus, é aquele que administra sempre coisas que estão sobrando, não que estão faltando. Então, e isso tudo acontece na mente de uma pessoa. Ela só vai mudar quando ela tiver uma mudança dentro da mente dela. Enquanto Deus não marcar aquela pessoa ou com a palavra de Deus, ou de uma forma sobrenatural, que não tiver uma mudança na mente, é muito difícil ela sair daquele sistema. Porque ela criou mentalidade de gastar para ser feliz, né? Eu não tenho o que fazer, hoje eu estou triste e vou no shopping gastar. E tem muita gente que é preso nisso. Outros, assim, eles têm uma... É como um vício. Tá além das suas forças, o comprar a prazo, o vender horas de trabalho, de suor, que serão daqui... Tem gente que vendeu já 6, 7 meses, 7 anos, 6 anos de trabalho. Ele nem trabalhou ainda, ele já vendeu essas horas de trabalho. Já vendeu essas horas de trabalho. Então, é criar um dia uma mentalidade. Eu preciso de mudança. Eu preciso mudar a mentalidade. Então, eu creio muito que essas crenças limitantes, elas vêm do mundo para aprisionar as pessoas, mas milhões de cristãos estão presos nelas. Elas são cristãos salvos por Cristo Jesus, mas o modus operandi da vida delas ainda é mundano. É o mesmo jeito, elas seguiam pelas notícias
da mídia, né? Da televisão, pela economia do mundo e não pela economia da palavra de Deus. E o que pode mudar a gente é a palavra de Deus. Exatamente. É o buscar o reino de Deus em primeiro lugar. É buscar o ensinamento, é buscar o propósito de Deus na sua vida. Se você estiver dentro desse propósito, você vai chegar ao lugar que Deus tem para você chegar, como José chegou, né? Uhum. É verdade. Ó, é uma coisa assim tão... E isso também é uma revelação de Deus, é uma luz. Eu trabalho com mentoria, pastora. Hoje eu estou viajando menos, assim, já viajei bastante. Hoje eu trabalho com mentoria, assim, dentro dessa área. E eu trabalho hoje com pessoas, com empresas, não só no Brasil, mas fora do Brasil também. E eu vejo, assim, a grande maioria das pessoas, elas estão presas a mentalidades do mundo. Elas estão presas a mentalidades mundanas, a grande maioria dos cristãos. Um dia vão morar no céu com Jesus, mas aqui na terra ainda estão escravizados. Então, e como é satisfatório você ver uma pessoa que o dia que ela decide não só te ouvir, o dia que ela decide mudar. Colocar em prática aquilo que ela ouviu. Isso, Então, depois de um tempo, aí as histórias são mais diversas, né? De pessoas que, tipo assim, para elas é como, assim, nunca tinha acontecido isso por anos, décadas, de chegar, por exemplo, dia 10, elas ter pago todas as contas e sobrar parte do salário para uma aplicação, para guardar um dinheiro para o futuro, porque eles nunca conseguiram isso por décadas. Então, é uma mentalidade que foi quebrada. Ela foi estabelecida na vida da pessoa, mas a palavra de Deus tem esse poder de quebrar essas mentalidades. E cada pessoa precisa decidir. Essa questão é individual. Eu sempre digo assim, ó, as crises, elas são cíclicas porque elas existem desde que a Bíblia narra, a história é baseada em crises. Elas são cíclicas e são coletivas. Você não precisa fazer força para entrar numa crise. Ela leva você junto. Agora, a prosperidade, ela é individual, é uma decisão. Você precisa decidir pela palavra de Deus. Um dia eu quero mudar a minha vida. Um dia eu quero mudar a minha vida. E aí você criar as disciplinas que vão estabelecer isso na sua vida, né? Na sua mente. Eu participei disso na minha vida. Assim, eu era um pastor abençoado, ungido, cheio de unção, tudo. Mas, assim, a minha vida financeira era bagunçada. Eu sempre estava naquela ideia. O mês que vem Deus vai fazer um milagre. Mês que vem Deus vai fazer um milagre. E aí o que Deus está pensando não é fazer esse milagre. É Deus fazer uma transformação para a gente viver os milagres. Exato. Né? Para você ser o milagre, né? Exatamente. Mas um dia, eu lendo um livro do John Maxwell sobre você ser um líder de você mesmo primeiro, ou seja, você primeiro aprender a liderar a sua vida, para depois querer liderar ao seu redor, aquele livro me marcou muito. Eu lembro que eu terminei de ler, eu li ele durante uma noite, assim, li, reli, marquei, e quando clareou o dia, eu estava terminando a leitura do livro e meditando nele, mas muito quebrantado. Eu saí, estava deitado da minha cama, saí, me ajoelhei, e eu pedi perdão para Deus. Eu falei, Deus, eu vivi nessa área financeira muito errado a minha vida. E eu queria hoje, assim, mudar. Eu quero mudar a minha vida. Eu lembro que eu levei 2 anos, assim, para sair do meu status de dívidas, dependência de banco. Eu levei 2 anos para ajustar a minha vida. Mas, assim, foi uma coisa maravilhosa, porque Deus mudou a história da minha vida, mas foi uma decisão. Eu sei que aquele dia, aquele livro, Deus usou aquele livro para mudar uma mentalidade na minha vida. Alguém perguntou o nome do livro aqui de novo, pastor. Alguém perguntou o nome do livro aí, ó. Várias pessoas perguntando. Eu tenho todos os livros do John Maxwell.
ele fala sobre liderança, sabe? São lições. Esse livro era um livro em espanhol. Eu não lembro, mas eu acho que são as 12 lições, alguma coisa assim sobre 12 lições. Hoje tem em português esse livro. Eu acho que na Amazon. O autor é John Maxwell. John Maxwell. Ele é um dos maiores escritores de livros. Ele é um pastor, mas ele fala muito para corporações no mundo, né? O mundo corporativo, de negócios e tal. Mas ele é um pastor. E é muito bom. O material dele fala muito sobre liderança. Não falava sobre dinheiro especificamente, aquele livro. Mas falava de uma mudança. Um dia você tem que decidir mudar. Um dia você tem que decidir mudar. Então, eu oro também para que as pessoas que estão nessa live aí, ó, que essa live seja uma bênção para você decidir. Se você é um daqueles que está nesse círculo, né? Dorme, acorda, trabalha, paga dívida e vive assim, ó, por décadas já, vivendo numa escassez e administrando até com vigor essa escassez, decidir mudar. O caminho primeiro é um arrependimento. Não se muda sem um arrependimento. É entender que errou, pedir perdão para Deus. E Deus vai colocando as pessoas certas, os livros certos, as mensagens certas. Pastora, quando a gente quer mudar, é interessante que não é a gente que conduz Deus. É Deus que conduz a gente. Quando as pessoas querem mudar, Deus vai providenciar que elas recebam ministração, palavra, pessoas na vida delas. É importante isso. Com certeza. Pastor, e aí a gente volta àquela história, né? Deus não quer Deus pode fazer milagres, Deus faz milagre o tempo todo, mas Deus quer que a gente seja o milagre, que a nossa vida testemunhe, porque o alvo e o objetivo, pastor, é tudo em nome de Jesus, né? Tudo que acontece de bom na sua vida, tudo que você prospera, tudo que você realiza, é para engrandecer o nome de Jesus. Então, se a gente tiver isso como uma meta, se a gente tiver isso como ponto principal, o alvo da vida da gente, a gente vai ser referência, né? Para quem está em volta. Então, é uma coisa que talvez as pessoas possam bater isso no ouvido de alguém muito comodista, de repente, e falar assim, mas eu não quero esse movimento todo, não. Deixa eu quietinho aqui no meu canto, deixa eu ficar assim. Eu queria dizer para você que pensa isso, que não é sobre você. Não é sobre a sua vida. É sobre o que a sua vida representa nessa geração. Então, você, quando prospera, quando você faz, quando você realiza mudança na sua vida, alguém está vendo isso. E você vai ter a oportunidade de dizer, baseado em que foi a sua mudança, o que te motivou a mudar. Jesus é o responsável pela sua mudança. Isso é pregar a palavra de Deus. Isso é levar pessoas à salvação. É você ser exemplo, é você ser aquela luzinha que foi colocada lá em cima, ao invés de embaixo da cama, né? Quietinho. Então, quando a sua luz está brilhando no alto, você atrai pessoas para Deus. Então, eu acho que esse tem que ser o alvo da vida da gente em todas as áreas. Muito bom, gente. Eu conversando aqui com a doutora Elizabeth, pastora, psicóloga, mulher abençoada de Deus, tem abençoado nossa nação. Esse assunto ele é, assim, extenso, né? Não tem como a gente terminar, fazer tudo em uma hora. Mas eu queria te agradecer, pastora, pela presença. Agradecer todo mundo que está aqui, mas eu vou pedir que você ore daqui a pouquinho, dá uma palavra de oração com as pessoas. E só reforçar o aviso aqui, 2, 3 e 4 de agosto, nós vamos ter um evento, nós vamos estar falando bastante sobre prosperidade do ponto de vista bíblico, de propósito de prosperar em Deus. Se você quer participar, você tem que colocar aí a palavra, escrever aí agora aí nos comentários, prosperar. Você vai receber no seu direct um link para você preencher e você receber. Então, você vai colocar seu WhatsApp e seu e-mail nesse link aí, e aí você vai receber o link para a conferência, tá bom? Se você quer participar, você que está ouvindo a gente participar, 2, 3 e 4 de agosto, às 18h30, começa a conferência. Ela é gratuita. Você pode escrever a palavra prosperar aí
e você vai receber no seu direct aí uma forma de você preencher um cadastro para você receber o link da conferência, tá bom? Pastora, traz uma palavra de oração, abençoa o povo e nós vamos encerrar a live daí. Amém. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado por esse canal, obrigado pela vida do pastor Irineu, obrigada por cada pessoa que está aqui agora. E eu quero te pedir, Senhor, para cada um que está aqui nesse momento e que ainda vai ouvir, que o Senhor possa trazer uma palavra, trazer um reforço, um ânimo novo para os nossos corações e as nossas mentes, Senhor. Que a gente possa entender qual é o nosso propósito nessa terra. Não viemos aqui por nossa causa, mas viemos aqui por tua causa. E que seja feita a tua vontade na nossa vida. E que a gente possa exercer todos os dons e talentos Amém. que o Senhor já nos deu gratuitamente. E que a gente possa fazer disso, Senhor, um instrumento nas nossas mãos aqui para que a gente possa levar o teu nome para todas as nações da terra. E que o teu propósito se cumpra na minha vida e na vida de cada um aqui. Eu te peço e já te agradeço pelos frutos dessa palavra que foi plantada aqui hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bom. Pastor, obrigado aí mais uma vez por sua amizade, por sua companhia aí. Espero que a gente possa se encontrar num evento desses ou participar de um evento junto aí. Deus abençoe sua vida, sua casa, seu ministério. E Deus abençoe também a vida de cada uma pessoa que participou conosco aqui. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém? Amém. Prazer, pastor, estar com o senhor aqui. Até a próxima, gente. Até a próxima. Tchau. Tira um print aí, pastor. Tá, deixa eu tirar um print aqui. Tira os comentários. Já tirei aqui. Viu? Outra coisa, vai ficar salvo essa live, tá? O pessoal que está perguntando vai ficar salvo, tá bom? Um grande abraço.